capítulo de número 5, por favor. Capítulo de número 5 de 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo de número 5. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Se nem todos se encontrarem, eu quero aguardar você encontrar a passagem bíblica de 1 Coríntios 5, tá? Por favor. Versículo 2. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com fermento, com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Amém? Aos amigos que estão conosco nesta noite, nós estaremos tratando de um assunto bem delicado no meio do povo de Deus. Esperamos que os amigos também sejam edificados com esta palavra certamente dura da parte do apóstolo Paulo. Tem um livro, numa editora importante do Brasil, chamado A Joia Rara do Contentamento. Algumas irmãs já adquiriram e estão inclusive lendo, ou já leram esse livro, que é a base para aquele livro de Peace, que é o contentamento. Tá? Eu diria que hoje nós temos uma outra joia rara, que é a joia rara da disciplina eclesiástica. A joia rara da disciplina eclesiástica. O que é disciplina eclesiástica? É quando um membro da igreja ele está faltando deliberadamente, sem arrependimento, e a igreja precisa aplicar uma disciplina dura, nesse caso específico, uma exclusão. No meio católico, eles chamam de excomunhão. É um termo muito famoso,
Na verdade, esse é um conceito comum. Excomunhão é excluir o membro da comunhão da igreja. E é muito raro, ou rara, a disciplina hoje. No meio evangélico, não há mais disciplina de modo geral no meio evangélico. Por algumas razões, seja a disciplina presente ou a disciplina aplicada inadequadamente ou erradamente. Uma delas, Hernandes Dias Lopes chama de ao fracasso com a disciplina, ele diz que ligamos o alarme contra o incêndio depois que o fogo já se alastrou. Então, às vezes, nós falhamos na disciplina porque demoramos a apagar o fogo. A ligar o alarme contra o incêndio depois que o fogo já se alastrou é simplesmente inútil, quase inútil, por assim dizer. Talvez para não queimar 100%, ainda salva aí 5 ou 10% daquilo que precisava ser salvo. Disciplina é algo que precisa ser feito rápido, sem atropelos, mas de maneira rápida. Tá? Vou dar aqui 2 exemplos importantes. O exemplo de um sacerdote chamado Eli. Quem ouve a história do sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos. E ele julgou Israel por 40 anos. Mas o texto de 1 Samuel 2:29 mostra que os filhos de Eli eram muito desobedientes e praticavam pecados graves entre o povo de Deus. E Eli, ele ouviu denúncias de seus filhos e não os disciplinou no momento adequado. E seus filhos se perderam e a geração de Eli foi cortada da terra. Deus puniu Eli dizendo: você vai morrer, seus filhos vão morrer e vocês não deixarão nenhuma descendência. Seu nome vai ser esquecido no mundo. A disciplina na casa de Eli foi demorada, foi negligenciada. E o que aconteceu? Ele perdeu a vida e perdeu os filhos, perdeu a descendência. Não houve nenhum descendente de Eli. Não se ouve na história a família de Eli. Temos um outro exemplo, de Davi. Quem se lembra de Davi? O rei Davi. Ele amava seus filhos. E ele foi capaz de chorar amargamente pela morte de um dos seus filhos, a morte de Absalão. Mas ele não tinha disposição de disciplinar um dos seus filhos que praticava abuso e excesso. Isso se encontra em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6. A disciplina demorada ou a sua ausência causa um prejuízo em nossas casas. Mas não apenas em nossas casas, traz prejuízo às nossas igrejas. Alguém já disse assim: olha, hoje eu sou desse jeito porque minha mãe nunca me bateu ou nunca me disciplinou. Meu pai nunca disse que era errado fazer isso ou aquilo e hoje eu também culpo os meus pais por isso. Nada justifica que pequemos contra Deus, nada justifica que nós façamos algo grave na sociedade, mas às vezes a ausência de disciplina, ela traz uma sensação de impunidade e isso, com certeza, vai enfraquecer para que a presença delas seja real no meio da igreja. Também quero lembrar a vocês que não apenas quando há uma ausência de disciplina, mas também quando há abuso ou excesso. Abuso é quando você está aplicando uma disciplina sem fundamentos, ou excesso ou sem fundamentos. Há um livro de um pastor, Ricardo Goldin, que é um livro chamado Proibido. O nome do livro é Proibido. Ele conta a história de um pastor de uma igreja
que estava em reunião com outros pastores. E a esposa desse pastor chega na reunião, chama ele, fala no ouvido dele e diz que a filha cortou o cabelo. Sua filha cortou o cabelo. Aquele pastor saiu da reunião, tirou o cinturão, botou aquela menina de 18 anos no quarto e bateu naquela menina e disse para ela: você quer me matar de vergonha? Você quer acabar com o meu ministério? E aquele homem deixou aquela moça marcada, com cicatrizes no corpo ali, com o corpo marcado do cinturão, e ele volta para a reunião. Depois de algum tempo, a mulher, a esposa volta, agoniada, chorando, e diz para ele, conta para ele que sua filha pegou álcool, um líquido, um vidro de álcool, jogou no seu corpo e se queimou. Ela cometeu suicídio, queimou seu corpo e levaram para o hospital e aquela menina não sobreviveu. Aquele pai estava disciplinando a sua filha com base em usos e costumes que não tem base bíblica. Ele foi abusivo, excessivo, e ele causou um dano irreparável àquela menina de 18 anos. Disciplina, às vezes, ela tem uma base ilegal, não tem fundamento bíblico para aplicar. E, às vezes, quando se aplica em excesso, causando um dano às pessoas envolvidas. Existem, inclusive, no Brasil, processos jurídicos contra a igreja, por a igreja não saber lidar com os pecados das pessoas, ao invés de discipliná-las, causa mais dano moral. Isso tem gerado muitas frustrações no meio evangélico, de tal maneira que as pessoas estão repensando a disciplina. Mas por que estão repensando? Será que essa disciplina é errada no meio da igreja? Será que nós temos a liberdade de não disciplinar um faltoso na igreja? Precisamos ver. E é sobre isso, irmãos, que eu gostaria de tratar nesta noite, no tempo que eu tenho aqui com vocês. Quero tratar sobre o quarto desafio que as igrejas enfrentam, que é o pecado. E aqui, pensando nesse quarto desafio, nós vemos no capítulo 5 o chamado para a disciplina da igreja. Meus irmãos, Paulo ele começa com as instruções específicas para a excomunhão de um membro. E ele apresenta aqui nesta passagem pelo menos 3 motivos para excluir um membro da igreja. Vocês sabiam que a igreja exclui membro? Sabiam, né? Que a igreja ela tem essa autoridade de excluir um membro da igreja? Pois é. Com base em quê? Nos estatutos, nos regimentos? Também, mas principalmente, com base nisso aqui, ó. Com base na palavra de Deus. Então, a primeira razão, o primeiro motivo para excluir esse membro faltoso do capítulo 5 é para o próprio bem dele. Quando uma pessoa é disciplinada da igreja, seja a disciplina, essa que nós aplicamos no âmbito é uma disciplina apenas de aviso, de alerta, nós anunciamos para a igreja que o irmão está em disciplina, ali não é aquela disciplina que o texto está aplicando, ou está falando ainda. Essa disciplina que nós aplicamos inicialmente é o segundo passo da disciplina que Jesus nos ensina em Mateus 18. O terceiro passo de Mateus 18 está aqui também em 1 Coríntios 5. Mas vocês estão perguntando, pastor, o que esse homem fez para merecer uma disciplina? Esse homem aqui, veja, geralmente se ouve que há entre vós uma imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Havia um membro da igreja em Corinto,
que estava deitando-se com a mulher do seu pai. E nós chamamos essa mulher de madrasta. Alguns dizem, não, na verdade os estudiosos não sabem dizer precisamente se esse pai estava vivo, mas parece indicar que ele estava vivo. O pai ainda estava vivo e o pai estava sabendo da situação. E mesmo que ele não estivesse vivo, era proibido pela lei romana e era proibido pela a lei judaica. Quando um homem ele se deitava com uma mulher que era sua parente, biologicamente falando, ou por afinidade, conforme o Código Civil brasileiro chama afinidade, o caso desse homem com a sua madrasta, ele estava cometendo o incesto. O incesto, ele era um crime proibido pela lei romana. Uma pessoa que praticava tal conduta, ela era expulsa da cidade, pela lei romana. Pelos costumes judaicos, essa pessoa, ela recebia sanções mais pesadas, como apedrejamento. Ela era morta, apedrejada. Então era algo duro, difícil. Mas veja que Paulo agora não está falando mais de apedrejamento, de expulsão da cidade, porque a igreja não vai julgar a cidade pelas práticas que a cidade pratica. A igreja só tem autoridade sobre os seus membros. Então, o que a igreja vai fazer, Paulo vai dizer exclua o membro da igreja, o expulse do meio de vocês, porque ele não está se comportando adequadamente. Então, veja que esse era um pecado muito sério. Nós encontramos referências como Levítico 18, 7, 8, 29, Levítico 22, 30, são passagens que fundamentam aquela punição pelo incesto, pelo pecado do incesto, a pena de morte. Então, o versículo de número 2, Paulo mostra claramente, ele exorta a igreja a expulsar o malfeitor para o próprio bem dele. Veja o versículo de número 4. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. É uma linguagem difícil, dura, radical, mas aqui a ideia não é literalmente entregar a Satanás, mas sim expulsar do meio da congregação. Entregar a Satanás aqui significa remover o membro da igreja. Remoção pública do pecador. Deveria ser entregue à vida mundana que havia escolhido e ser excluído da comunidade terrena dos crentes. Quem se lembra do filho pródigo? Daquela parábola do filho perdido, um dos filhos perdidos, que sai, o mais novo. Ele pede a herança do pai, e ele vai para uma terra distante, e lá ele pratica coisas inconvenientes, ele consome todos os seus recursos com meretrizes, com prostitutas. E depois de estar acabado, todos os seus recursos serem consumidos, ele cai em si, e ele lembra da casa do pai. A ideia de Paulo é exatamente para isso, o objetivo é esse, é para o bem dele, é para que ele caia em si, para que ele perceba que o mundo não tem nada para lhe oferecer, o mundo é mau, o mundo não pode te dar a alegria verdadeira. Talvez você que seja membro daqui, pense que ser crente é ser escravo, ou melhor, é não ter liberdade, é ser sufocado, é não poder fazer nada. Quer dizer que não posso fazer nada, tudo é proibido. Não é verdade. Você é membro da igreja, você tem privilégios, você tem deveres também. Então, se você sair daqui e ir para o mundo, eu quero lhe alertar, o mundo não pode te dar alegria verdadeira. O mundo pode te dar uma noite de amor, uma noite de prazeres,
de falsos amigos, mas no outro dia tem a ressaca, tem a dor de cabeça, tem os vômitos da noite anterior, da comida da noite anterior, tem os arrependimentos, os remorsos causados pelo pecado. Meus irmãos, meus amigos, você que não é um cristão ou um crente ou um membro de uma igreja evangélica, considere que estamos também falando sobre os seus pecados como um ato de amor. Deus, Ele quer tratar você e eu. Deus quer que você e eu possamos cair em si. Cair como aquele homem que saiu da casa do pai e foi para o mundo, o filho pródigo. Talvez a gente pense que Deus não é esse Deus que o pastor está pregando. Esse Deus que o pastor está pregando é um Deus muito radical, muito duro, muito irado. Mas eu quero lembrá-los que o nosso Deus é um Deus santo, um Deus que não exige a menos do que a santidade dos seus adoradores. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 16, diz que Deus é santo e quer que seus filhos também sejam santos. Assim como Ele é santo, sede vós santos também, em todo o vosso procedimento. Então, se queremos amar tanto esse Deus, devemos odiar o pecado que Ele odeia em nós e nos outros. Não atacando as pessoas, mas ajudando as pessoas a se livrarem dos pecados que têm lhe escravizado. Nós temos uma maneira de ajudar as pessoas. Não é criticando as pessoas. Não é falando mal delas. Jesus ensina em Mateus 18 3 passos para ajudar as pessoas em pecado. A primeira delas, se você sabe que alguém está pecando contra Deus, você deve procurá-la, só você, sozinho. Não conte para ninguém. Procure a pessoa e diga para ela: meu irmão, você está correndo muito perigo. O pecado vai lhe cegar de tal maneira, está lhe cegando, de tal maneira que você vai se afastar de Deus. E terá uma grande punição se não se voltar em arrependimento. Eu estou aqui como seu irmão, eu quero lhe ajudar. E ali você vai confrontar o pecado daquela pessoa e vai ajudá-lo a se livrar dele. Se essa pessoa não te ouvir, você vai chamar mais 2 ou 3 pessoas para ir até ela, para confrontá-la, para ajudá-la a perceber que ela está pecando. E se ela não ouvir, se ela não deixar o pecado, você vai comunicar à igreja, e a igreja vai aplicar a disciplina. Seja essa disciplina mais preventiva, seja a disciplina máxima, que é a exclusão do rol de membros. Mas nós não temos o direito de falar mal das pessoas, nós não temos direito de difamá-la, nós não temos o direito de estar contando para todo mundo o que essa pessoa está fazendo. Eu costumo dizer que parece que a difamação é tão mal entendida no meio da igreja, no meio do povo, que porque alguém está fazendo uma coisa que é verdade, você acha que tem direito de dizer para todo mundo. Mas você não tem direito de dizer para todo mundo. Tá? A não ser que o pecado já esteja público, que já esteja se alastrando como fogo. Se isso não estiver acontecendo, você deve ter cautela para não expor os detalhes da vida dos outros, porque você nem a procurou para isso, não a ajudou, não a confrontou, não a aconselhou, e por isso você não tem direito de fazer nenhum outro procedimento, a não ser orar e pedir uma oportunidade da parte do Senhor. Então Paulo vai dizer aqui que a exclusão de um membro é feita para o próprio bem dele, porque se ele ficar, ele vai estar pensando que o pecado tem recompensa. A igreja não faz nada, então quer dizer que eu estou de boa. Então a igreja precisa excluir. Paulo diz: exclua o malfeitor,
exclua, tire do meio de vocês. Então, a primeira razão é para o próprio bem do pecador. Tá? Segundo, é para uma igreja pura. É para a pureza da igreja. Para proteger a igreja, versículos 6 a 8, por favor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. A segunda razão pela qual Paulo exorta a igreja de Corinto a excluir aquele homem que estava deitando-se com a mulher de seu pai é para manter a pureza da igreja. A igreja precisa declarar que a ordem, a decência, e ninguém tem o direito de ultrapassar os limites da decência, do decoro, da pureza. Paulo está mostrando aqui, irmãos, que toda a comunidade, ela estava sendo ameaçada pela indiferença para com o pecado. E aí, mulheres, vocês que gostam de fazer bolos, tá, pães, tá, vocês sabem que o fermento é algo que faz com que a massa ela aumente. E o poder do fermento é que ele consegue caminhar na massa toda, ele consegue mexer a massa toda. Tá? Ele consegue influenciar toda a massa. Paulo aqui ele usa exatamente a figura do fermento como um elemento que aponta para o pecado. Na verdade, a figura do pecado, simbolizado aqui no fermento. E ele diz que devemos remover o fermento, que não podemos deixar fermento na massa. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Aqui é uma linguagem figurada. Paulo está querendo dizer exatamente o que, reforçar o que ele está dizendo no texto anterior. É que nós precisamos retirar o pecador do meio da congregação, porque se ele ficar, ele vai contaminar toda a congregação. É como nossos filhos, quando a gente quando um faz uma coisa errada e o outro vê que você não disciplinou o filho, ele faz a coisa. E quando você vai discipliná-lo, ele diz, mas o senhor nem bateu o outro. O senhor não tem moral para me bater. Você não bateu o outro, você não disciplinou o outro. Bater aqui, irmãos, eu estou usando uma linguagem forte. Eu estou falando de disciplina, não necessariamente bater. Temos disciplinas, várias formas de disciplinar nossos filhos. Uma delas com a vara, com a palmada. Mas não é a única forma de disciplinar. Existem outras disciplinas mais preventivas, tá? Do que corretivas. Mas existe também essa correção bíblica para os nossos filhos. Então, na igreja é a mesma coisa. Se alguém está praticando algo, você logo se levanta e diz, mas o pastor não está fazendo com o outro. Por quê? É filho de quem? Ah, é filho do fundador. Então, o filho do fundador pode. O filho do pobre não pode. Como é que é isso na igreja? O filho do pobre vai no papeia. O filho do rico fica desfilando. Na igreja não pode ter isso, irmãos. Nós lutamos, trabalhamos para sermos coerentes. Não é fácil lidar com os pecados do povo de Deus. Você às vezes pensa que a pessoa está impune, você não sabe do que está acontecendo. Porque Jesus disse que temos que praticar 3 passos. Você não sabe se o pastor não está no passo número 1 ou no 2 no gabinete. Então não julgue a igreja e a liderança antes que você veja o resultado bíblico. Porque, na verdade, nós não desejamos que as pessoas sejam disciplinadas aleatoriamente.
Nós não queremos simplesmente que as pessoas sejam punidas. Nós queremos o bem das pessoas. Seria bom que não houvesse disciplina, mas ainda é necessária. Ainda é necessária. Tá, meus irmãos? Então, Paulo usa a figura aqui do fermento. Tá? Ele diz assim no versículo 6, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Se você vai comprar na frutaria e lá você tem uma maçã podre, você sabe que se ela estiver dentro da caixa, uma maçã podre, ela vai contaminar as outras. Batata podre também contamina outras. Várias frutas podres, elas conseguem contaminar as outras rapidamente. O que Paulo está dizendo é, tire essa maçã podre no meio de você, essa batata podre no meio de você, não é porque a pessoa não tenha valor, não é porque a pessoa é uma batata podre no sentido literal, é porque ela não foi corrigida a tempo, a igreja falhou, a igreja de Corinto, e ela foi corrigida e não aceitou a correção, nós não vamos perder o corpo, vamos amputar o dedo, vamos amputar o pé, e se precisar a perna inteira, mas o corpo tem que ser salvo. Não é assim que os médicos fazem? Eles têm que salvar o corpo, eles vão informar a família, vamos precisar amputar. Nem sempre é preciso, mas o médico diz, com base no conhecimento dele, vamos amputar. E se não amputar, a infecção mata o corpo inteiro. E é uma outra figura para isso, é exatamente a figura da infecção grave localizada. Obrigado, irmão. A infecção grave localizada. Imagina, nesse exemplo aí de um diabético, com infecção grave localizada em um de seus pés. E o sistema imunológico não está funcionando. O que é que acontece? Ele morre. A infecção se torna completa. Então, na verdade, o que estava acontecendo era isso. Havia uma infecção grave localizada e o sistema imunológico não reagiu. Qual é o sistema imunológico? A igreja. Então, irmãos, Paulo, ele diz, remova. Vocês estão orgulhosos com esse homem que é possivelmente um homem rico na igreja. Talvez um homem influente na sociedade. Esse que estava dormindo com a sua mãe. Porque o texto diz que esses irmãos da igreja estavam orgulhosos do membro. Vocês estão muito alegres com esse membro. Vocês sabem que esse membro está pecando e vocês não fazem nada com esse membro. Não é boa a vossa jactância. Tá? E aí ele diz, lançai fora o velho fermento. Versículo 8 diz, por isso celebremos a festa não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com asmos da sinceridade e da verdade. Como é que nós podemos estar alegres se há um de nossos membros com infecção grave localizada? Não tem como ficar alegre. E se nós não tratamos adequadamente, nós também somos culpados. Nós também somos partícipes desta questão. Paulo aqui, meus irmãos, ele considera, diante desse contexto, ele considera cuidadosamente o quanto Deus nos amou em Cristo. Seu Filho se tornou o Cordeiro Pascal, tornando-se voluntariamente nosso sacrifício e nos tornando puros nele. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém está acima de ninguém. Mas, irmãos, há situações em que um membro está vivendo pior do que outros. E precisa ser corrigido. Ou então vai morrer e ainda vai matar o corpo inteiro. A igreja de Jesus não acaba no mundo. Ninguém consegue destruir a igreja de Jesus. Mas a igreja dos homens, ela é destruída. A igreja dos homens, ela fecha. Ela acaba como uma punição de Deus pelo pecado. Precisamos lembrar da obra de Jesus em favor da igreja. O texto vai
chamar, em meio a essa disciplina, em meio a essa impureza que o apóstolo Paulo está tratando, ele chama a atenção da sua igreja, da igreja de Deus ali, para Jesus Cristo como o Cordeiro Pascal que foi imolado. Ele está dizendo que, diante de toda essa situação, nós temos uma garantia de que Jesus, o Filho de Deus, ele morreu voluntariamente como o nosso sacrifício para nos tornar puros. Então não vamos não vamos retroceder à impureza, não vamos permitir que o pecado atrapalhe a nossa caminhada de santidade com Deus, quer nos nossos filhos, quer no nosso cônjuge. O pecado tem que ser tratado e punido conforme a Bíblia estabelece. Quero lembrar de um trecho do livro de Charles Spurgeon, um devocional Dia e Noite com Charles Spurgeon, que retrata bem essa maneira interessante da obra de Jesus em nosso favor. Eu quero que você descubra quem é o jumento dessa história aqui, por favor, enquanto eu leio o trecho desse devocional que diz assim, falando lá dos sacrifícios do Antigo Testamento, Spurgeon diz o seguinte: toda criatura primogênita deve ser entregue ao Senhor. Mas como o jumento era um animal impuro, não podia ser apresentado em sacrifício. O que fazer então? Deveria ser permitido que ele fosse liberto de uma lei universal? De forma alguma. Deus não permite exceções. O juramento pertence a Deus, mas ele não aceitará esse sacrifício. O jumento pertence a Deus, mas ele não o aceitará em sacrifício. Ele não anulará a sua reivindicação, mas ainda assim não pode estar satisfeito com a vítima. Como resultado, não há como escapar, a não ser pela redenção. A criatura deve ser salva, sendo substituída por um cordeiro em seu lugar. Ou se não for resgatada, deve morrer. Minha alma, aqui está uma lição para você. Você é um animal impuro. Você é de modo justo, propriedade do Senhor que a criou e a tem preservado. Mas você é pecadora e Deus não vai, nem pode aceitá-la. E chegou a esse ponto. O Cordeiro de Deus deve estar em seu lugar, ou você deve morrer eternamente. Que o mundo inteiro possa conhecer sua gratidão para com esse Cordeiro imolado, que já sangrou por você e assim resgatou da maldição fatal da lei. Spurgeon está dizendo que nós somos como um jumento, impuro, que Deus não aceita como sacrifício pelos nossos pecados. Somos como um jumento, que ou será morto, ou será substituído. E Paulo diz, fomos substituídos. O jumento foi substituído pelo cordeiro, para que pudéssemos ser aceitos na presença de Deus. Foi caro, irmãos. Essa obra foi cara. E nós vamos permitir que as pessoas baguncem esta obra, que os pecados graves públicos sejam tratados de maneira impune, ou não sejam tratados no meio da igreja. Paulo diz, vocês tinham que lamentar o pecado no meio da igreja. Nós não lamentamos o pecado no meio da igreja. Nós, às vezes, simplesmente ignoramos. Lamentar aqui é uma palavra usada para o contexto de um velório, de um luto. Sabe quando uma pessoa está chorando no funeral? De maneira profunda, amarga, a perda de um filho, ou de um marido, de uma esposa, de um pai. Paulo está dizendo, chorem, da mesma forma que vocês choram num funeral. Mas as pessoas estão rindo, as pessoas estão pecando, e elas estão publicando seus pecados no Instagram, no Facebook, em outras páginas na internet. E impunemente, elas acham que vão sair impunemente. Nós podemos até pensar que vamos sair impunemente.
A igreja pode não punir, mas Deus vai punir os nossos pecados. E Ele já puniu em Jesus Cristo, para aqueles que confessaram e estão vivendo vidas santas. E até esses que estão buscando agradar a Deus, se estiverem, por alguma razão, em algum momento, brincando com o pecado, precisarão ser disciplinados para o seu próprio bem e para o bem da igreja. Então, a segunda razão que Paulo apresenta nesta passagem é para o bem, a santidade, a pureza da igreja. Temos que nos alegrar, irmãos, pelo fato de Deus nos ter purificado os pecados, ter nos perdoado os pecados, ter proporcionado um novo começo para nós, como filhos adotivos. Deus nos aceitou em sua família. Deus nos aceitou de graça. Nós não podemos oferecer nada, não temos nada em nossas mãos para que Deus nos aceite em sua presença. Mas Cristo Jesus ofereceu em nosso lugar sua própria vida, para que pudéssemos ter acesso. Então, não deixe que o pecado se oponha a isso, e lutemos contra ele. Essa é a segunda razão que Paulo apresenta para a pureza da igreja. Irmãos, vamos lutar pela pureza da igreja. Você pode ajudar. O irmão está faltando, ajude o irmão. Não deixe que chegue o momento que é necessário que a gente ampute o membro. Se precisar chegar a isso, nós vamos precisar usar. Mas precisamos, antes de tudo, ajudar. Em terceiro e último lugar, a última razão, o último motivo para excluir um membro faltoso, impenitente da igreja, é para a obediência do povo de Deus. A exclusão, ela é algo que precisa ser obedecido. Não temos o direito de não fazer. Não temos a autoridade de não cumprir. É um decreto que precisa ser cumprido. É uma lei que precisa ser cumprida. A lei de Deus. A ordem do apóstolo é mesmo que Deus estivesse dizendo, Ele está dizendo na palavra, expulsai o malfeitor. Essa é a terceira razão que Paulo apresenta para excluir o membro. Que a responsabilidade que a igreja tem de fazer é conforme a palavra de Deus. É duro, não é? Pensar nisso. Pastor, qual é a vantagem? Eu estou aqui hoje, eu vim para a igreja, não sou membro dessa igreja, eu talvez esperava uma palavra de consolo para mim, e eu estou ouvindo um assunto de disciplina eclesiástica. Talvez você nem imagina os benefícios que é para você ouvir sobre esse assunto. Porque quando você entende que a igreja de Deus é séria, que a igreja de Deus não pode tolerar o pecado, que a igreja de Deus vai ajudar o membro para que ele não falte de tal maneira que ele precisa ser removido, ser amputado, você vai começar a pensar que talvez aqui seja um lugar bom para você estar. Porque apesar de ter pecados na igreja, nós vamos buscar tratar o pecado para que ele não seja, não desenvolva uma doença grave e venha levar o paciente à morte. Então, esse assunto, ele tem muitas implicações positivas para você que está nos escutando nesta noite. Esse assunto, para você que é membro, é um alerta. E para você que não é membro, também é um encorajamento para que você se una à igreja. E não permita que os pecados que você pratica lhe distanciem muito mais de Deus e você seja julgado por Ele. O texto diz, no capítulo 5, o versículo de número 9 em diante, diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais.
Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgueis vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Aos que estão de fora, Deus vai julgar. Então, você que está nos ouvindo aqui nesta noite, eu quero alertá-lo, Deus vai julgar os seus pecados. E aos que estão aqui dentro, Deus confia à igreja o julgamento dos nossos pecados. Então, se você está faltando, procure seu pastor, os seus pastores, e diga para os seus pastores quais são as faltas que você precisa de correção, quais delas precisam ser corrigidas. Peça ajuda para que você seja curado e não precise ser amputado do corpo. Meus irmãos, não é fácil confessar pecados. Nós lembramos de Acã, perdeu a família inteira, simplesmente porque não quis confessar o seu pecado. Foi preciso um inquérito, uma CPI, em todo o processo lá no Antigo Testamento, até achar o culpado, os seus crimes, e ele foi punido severamente. Nosso tempo está avançado, eu preciso concluir, lembrando a você nesta noite, que a terceira razão para nós disciplinarmos um membro como igreja, temos autoridade de fazer isso, é em obediência a Deus. E aqui eu lembro a você que você deve viver a vida cristã de uma maneira santa, fazendo uma faxina e uma limpeza diária em sua vida. Existem programas no computador que você pode usar para limpar aqueles arquivos repetidos, tá? Que você faz uma varredura em todo o sistema do computador e quando você limpa, o sistema começa a funcionar melhor. Estava travando, tá? Não estava funcionando direito o computador, você usou a varredura no sistema, limpou os vírus que tinham lá e não precisou nem comprar um novo computador. Não precisou. Pois faça isso na sua vida. Faça uma varredura, uma limpeza, uma faxina. Irmãos, não tem ninguém melhor do que você para fazer isso. Eu sei quais são os meus pecados, quais são os meus excessos. Eu sei em que momento eu falho com meu Deus, quando eu falho com os outros. Eu sei, eu, Ronaldo, sei. Você não sabe? Claro que você sabe. Eu não preciso de dizer a você quais são os seus pecados, você sabe quais são. Limpe, tire. Por favor, para o seu bem, faça uma faxina na sua vida. Não celebre a Páscoa. No caso aqui, a ceia. Não celebre o culto a Deus. Não pode fazer isso. Se há fermento, se há pecado na vida, remova o fermento do pecado em sua vida, para que você possa celebrar a Deus com alegria, com verdade, com sinceridade. Irmãos, a igreja é o único lugar no mundo que está preocupada com os teus pecados. A única que é responsável por denunciar o teu pecado e o meu pecado. Então não despreze o privilégio de você ser confrontada e confrontado. Quais são os seus pecados? Eu não sei. Não sei. Mas eu quero lembrá-lo que Deus sabe de tudo. Sabe, naquela hora que a gente diz assim, eu sei o que aconteceu no verão passado. Eu sei de tudo, da sua vida, do que passou lá. Você não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe. E Ele vai lhe confrontar, lhe quebrar os dentes. Não literalmente. Aqui é o orgulho, a arrogância, a soberba. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, igreja é coisa séria. Igreja é coisa cara.
Ser membro de uma igreja é coisa muito importante. Tem gente que está pedindo para sair. Está doido para sair da igreja. Que não quer saber de igreja. Igreja só tem hipócrita na igreja, só tem mentiroso na igreja, só pecador na igreja. E é doido para ir embora. Porque não entende o que é igreja. Não entendeu quem é o dono da igreja. Porque quando entende, sabe o que vai... Aí o negócio muda. Sabe o que ele faz? Ele pede para não sair. Ele deseja ficar. Ele chora para não ser disciplinado. Ele chora para não ser excluído. Porque ele sabe que aqui a igreja é como uma embaixada. E quando nós estamos numa embaixada, nós representamos um outro país. E quando nós estamos na embaixada, nós temos proteção. Nós temos direitos. Nós estamos aqui, irmãos, nessa jurisdição de Deus, como igreja, protegidos de muitas e muitas coisas. E eu não estou falando, literalmente protegidos da violência. Não. É da questão espiritual mesmo. Mas não queira que Deus te entregue a Satanás, porque você vai ver o que vai acontecer. Convido os irmãos da música. Vamos tocar uma canção, porque temos 10 minutos para encerrar com a ministração da ceia. Dê um pouquinho de paciência para nós. Se você que está aqui precisa conversar com o pastor ao final, ou um outro horário no gabinete, procure o pastor e a esposa do pastor e marque uma conversa, mas não deixe de tratar o seu pecado, porque se você não fazer esse tratamento adequado, você vai morrer. Aos diáconos que estão prontos, pastores que aqui queiram se unir à mesa como servos de Deus da igreja, convido que venham aqui à frente. Sem delongas, nós queremos lembrar que a mesa está posta e esta mesa não é nossa, ela é do Senhor. Todos aqueles que são membros da igreja ou de outra igreja evangélica, que estão em plena comunhão com o Senhor, que não estão sob disciplina, poderão participar desse momento. Os demais precisam aguardar para que possam também se unir a nós. Aos irmãos com o coração cheio de gratidão, mas ao mesmo tempo um coração contrito, nós queremos celebrar a ceia do Senhor, lembrando das palavras de Jesus, o nosso Salvador, que disse em sua palavra em Mateus 6, de 26 e 26, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei, porque isto é o sangue da nossa amado em favor de para a remissão de pecados. Deus, hoje são. Ah, 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 ah,
Baixe sua cabeça. Senhor, nós queremos também agradecer a Ti pelo privilégio de fazer parte do povo de Deus, de poder desfrutar da comunhão, do sangue, do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós estamos declarando que Jesus Cristo morreu em nosso lugar pelos nossos pecados e a sua justiça foi imputada a nós de maneira graciosa. O crédito de Jesus